Oi, pessoal, tudo bem? E nós estamos aqui, olha essa foto maravilhosa, que a gente está aqui, somos as gigantes do RH, e deixamos essa foto aqui, quem já me conhece, que está por aqui no canal, está sempre me acompanhando, sou Daniela Araújo, e eu estou com a Carla Santos, que também é uma gigante, né? Estou muito feliz em estar aqui com a Carla, porque estou com o livro aqui, inclusive, ó, capa linda, maravilhosa. E aqui a Áurea Santos, que é a nossa mentora, conseguiu reunir aí 15 das suas alunas para desenhar esse projeto junto com ela, realização de sonhos, né, Carla? A Áurea sempre colocando aí as alunas na mesma mesa que ela. E hoje eu convidei a Carla para estar aqui com a gente, para ela falar um pouquinho do capítulo dela. Esse livro é voltado aí para profissionais da área de RH, pessoas que estão estudando, né, dentro do RH e não sabem muito bem ainda para onde que é ir. Esse livro aí ele dá uma clareza, né, Carla? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Dá uma clareza tanto para a carreira quanto para a vida pessoal, né? Sim, e você, a sua parte é ali de autoconhecimento também, né? Que é muito importante. Às vezes a gente quer muito entrar em uma área de trabalho, a gente quer falar sobre determinado assunto, mas a gente não tem a clareza do que nós mesmos somos, né? Do que a gente quer. Então, ali no seu capítulo, você fala um pouquinho sobre isso. E antes da gente entrar propriamente no seu capítulo, eu quero entender um pouquinho da Carla. A Carla vem aí de uma vivência grande na área do RH, né? Conta pra gente. Claro, é um prazer, Dani. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de fazer parte aí desses gigantes do RH. Eu sou a Carla Santos, eu sou curitibana, sou formada em administração e pós-graduada em DHO. Eu trabalhei durante 20 anos na parte corporativa, em empresas de médio e grande porte, e fiz a minha transição de carreira. Hoje eu atuo com palestras, workshops, transição, treinamento e recrutamento e seleção. Então, eu estou bem focada na parte do desenvolvimento. E o meu capítulo é sobre autoconhecimento na vida pessoal e profissional. Por quê? Primeiro, com a minha história, né? A gente traz muito do nosso DNA para as tomadas de decisões que a gente vai fazendo. E eu percebi que um mundo agitado e repleto de distrações, rotinas agitadas, como que a gente vive alinhadas com os nossos propósitos. Isso serviu também na minha transição de carreira, eu comecei a entender aonde que estava a minha história, como se eu estivesse num caminho e precisasse recalcular a minha rota. Então, eu fui mãe aos 17 anos de idade. Hoje a minha filha, né, está aí com 26 anos, e eu percebi, né, voltando um pouquinho da onde que surgiu o autoconhecimento, como que eu entrei em contato com o tema, foi lá atrás. Porque eu me vi adolescente, precisando conciliar a minha carreira junto com a maternidade. E eu pensei, e agora? Né? Vamos fazer a faculdade? Como que eu vou ser uma mãe junto com a carreira? Bom, diante de tantos obstáculos, eu comecei a pensar. Primeiro, eu preciso me conhecer. Como que eu vou me conhecer? Entendendo a minha história, as minhas escolhas, minha história. Automaticamente, aí eu iniciei em uma multinacional, na parte como assistente administrativa, na parte de folha, e comecei todo o movimento da minha carreira conciliando junto com a maternidade. Passaram-se 18 anos, entre outras empresas, né? Veio a pandemia. Como que foi a pandemia para você, Dani? Olha, eu costumo falar que a pandemia, assim, muitas pessoas perderam, né, pessoas queridas, mas para mim a pandemia, ela me alavancou, no sentido de negócio, né, porque eu tive que pedir demissão do meu trabalho para cuidar dos meus filhos que não tinha, né, com quem deixar, e aí a pandemia falou assim, Daniela, é agora ou nunca. E eu costumo falar, Carla, que se não fosse a pandemia, eu estaria no corporativo até hoje. Então, a pandemia falou assim, Daniela, chegou o seu momento, vai. E aí, desde então, eu pedi demissão e não voltei mais para o corporativo. Parabéns, Dani. Até no livro eu emendo, né, depois da pandemia, porque o que eu passei na pandemia também foi um resgate muito interno meu. Eu fiquei home office durante 2 anos e eu comecei a entender que tinha vários pilares meus que não estavam em harmonia. Então, eu estava com bastante excesso de peso,
Eu comecei a olhar internamente que emoções que eu estava engolindo há muitos anos e comecei a buscar ajuda. Inclusive, eu coloco isso no livro. Então, eu contratei nutricionista, personal, eu tive mais tempo para olhar para o meu interior, eu comecei a cozinhar de forma nutritiva, então eu era aquela pessoa que não tomava água, eu não comia verdura, eu não tinha hábito de frutas. Eu fiz 3 anos de acompanhamento e dentro deste processo de autoconhecimento interno das minhas emoções, eu também entendi que eu precisava reaprender muitas coisas. Eu lembro que eu cheguei na nutricionista, ela falou assim para mim: Carla, quantos litros de água você toma? Dani, quantos litros você toma? Olha, eu agora com esse calor eu consigo chegar em 2 litros por conta do calor. Eu fico ali, ó, olha só, garrafinha aqui do lado. Eu pego a garrafa de água gelada, já deixo aqui para não esquecer. A Carla, de 3 anos atrás, não tomava nem um copinho. Sabe o que eu respondi para ela? Eu tomo suco, eu tomo refrigerante. E eu lembro assim que eu pensei, nossa, estava tudo muito errado. Então, o que eu percebi? Os desafios que a gente precisa enfrentar no nosso autoconhecimento. Conflitos internos, como esse, resistência a mudanças, porque a resistência é gostoso tomar um refrigerante gelado, mas ele não é saudável. Você precisa, no mínimo, ingerir 2 litros de água por dia. Sim. Alimentação que seja 90% saudável, pelo menos 10 que você coma besteirinha. Então, eu comecei a ter esses conflitos internos. Até eu trago um exemplo agora que eu lembrei. Eu voltava da pós e eu sempre comia um cachorro quente. E eu tive que mudar o hábito, mudanças de hábitos. Isso me causava sofrimento. Eu passava pelo cachorro quente, chegava em casa e eu chorava. Porque eu pensava assim, é difícil dizer não para as coisas que a gente está acostumado. Então, o quanto que é importante também a gente saber os nossos limites e também saber dizer não, entender as nossas vulnerabilidades. Então, por exemplo, linkando um pouco para a refeição, eu não posso ficar livre, que todas as vezes que eu estou num buffet, num aniversário, é salgadinha, docinha, é um flash. Até hoje eu não consigo ter controle. O que é isso? É autoconhecimento. É comer antes de sair de casa para entender. Então, os desafios do autoconhecimento, Dani, vão desde medos, conflitos internos, as resistências, a autoestima baixa. A gente, assim, traz muitas situações da nossa infância também, a gente precisa resgatar ela na fase adulta, entender as dores, os traumas, para a gente entender que precisa se aceitar e o que precisa ser feito e fazer manutenções, porque a gente tem a situação, alcança o objetivo e muitas vezes as pessoas retornam da onde começaram. Por quê? O que está faltando enfrentar dos desafios internos? Então, assim, a pandemia, ela me trouxe muito essas reflexões e eu trabalhei em muitos pilares nesse sentido. No livro eu escrevi 10 desafios, eu estou citando alguns aqui do medo, manutenção, de traumas. Então, assim, tem vários ali que eu coloco que é muito interessante a gente saber. Por quê? Como que a gente vai solucionar o que a gente não conhece? Sim, isso que é importante, né? Olha só aqui, ó, tô com ele aberto, ó. Gente, Carla, o meu você não autografou, né? A gente precisa marcar para você autografar, porque o meu foi autografado no RH Experience, né? A gente foi, né? Foi corrido, mas a gente vai se encontrar de novo, você vai autografar para mim. Pode deixar, eu vou preparar, eu quero autógrafo de todos os gigantes. Eu achei muito bacana, e tem muito essa questão, né? Eu tô vendo aqui que você colocou, né, todos os pilares, essa questão do confronto com traumas e feridas passadas, eu acho muito bacana, foi até uma coisa que eu tratei, né, um assunto que eu tratei na palestra que eu dei no RH Experience, e tem muito disso, né, da gente, às vezes, o medo, talvez, de olhar, tipo, ai, deixa lá quietinho, não vamos mexer com isso, não, mas muitas vezes a gente precisa mexer com isso para tratar, não é colocar embaixo do tapete, né, como que e você está falando muito bem sobre isso, né? Tanto, Dani, que algumas soluções que eu trago para esses tipos de desafios que eu escrevi, né? Cuidar das nossas necessidades básicas, como pedir perdão e perdoar as pessoas. É uma delas. Limites. Quantas vezes eu
esse exemplo que eu dei do cachorro-quente serviu para a minha vida. Eu fiz situações que as pessoas me pediam e eu não tinha coragem de dizer não. Aí eu comia as minhas emoções. Eu comecei a entender que do momento que eu conseguia dizer não comigo mesmo, eu comecei a dizer não para as outras situações que me incomodavam muito. E começou a fluir o processo interno. Limites são muito importantes também para a gente conseguir ter resultados e soluções. A gente não levanta, escova os dentes, lava o rosto. As soluções é muito parecido no nosso dia a dia. A gente se conhece e quando alguém passa os nossos limites, a gente pensa aí, opa, não preciso ser reativa, mas isso aqui não foi legal. Autocompaixão. A gente se trata igual a gente trata nossos amigos, quem a gente ama, ou a gente, puxa, aquilo ali, Carla, não ficou legal, você podia ter feito isso, aquilo, assado. Pera lá, mas você fez. Você é uma pessoa especial, você tentou. Então, eu acredito muito também como a gente precisa se tratar com compaixão, com carinho, se abraçar, se amar. A gente transborda do que a gente tem, né? Outra situação bem importante, Dani, estar no presente. As pessoas aceleram muito o que nem aconteceu, inclusive eu, muitas vezes. E eu, Carla, calma, vamos meditar, vamos esvaziar essa tua mente, vamos apreciar o presente. Eu estou aqui com a Dani, conversando de um projeto maravilhoso. Eu estou aqui, né? Não estou mexendo no celular, não estou pensando o que eu preciso fazer para depois, porque saúde mental nossas necessidades, que elas precisam muito serem trabalhadas, né? Sim, e isso tudo entra nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa se conhecer para não se atropelar. Eu, assim, não vou negar, eu sou uma pessoa que eu fico pensando, eu fico muito preocupada com tudo. Eu acho que, e eu costumo falar, né, antigamente era diferente, né? Pelo menos na minha época de infância, nossa, e brincava na rua, você não tinha aquela preocupação, e era pé no chão. Hoje em dia, as crianças, elas são criadas de uma forma diferente. Então, isso já causa, já começa a causar aquele pico de ansiedade, aquelas coisas, e a gente tem que trabalhar isso também nas crianças, né? Eu acredito que dentro das escolas já deveria ter isso, né? Porque Perfeito, a gente... Dani, é autoconhecimento realmente, porque na nossa infância a gente não tinha acesso a tantas informações e à tecnologia. Então, a gente ia para a rua, brincava, voltava, tomava um banho e a gente ia dormir. Hoje as crianças brincam na rua, elas têm liberdade para ficar sem perigo? Sim, mudou muito. Hoje em dia não tem. Eu, às vezes, passo de carro, vejo, assim, né, algumas crianças soltando pipa, essas coisas, mas é uma minoria, né? A gente não tem. Os meus filhos, por exemplo, dentro de casa. E, às vezes, quando eles saem na rua, olha assim e fala... estranha, porque a gente está vivendo uma outra situação, né? E aí, entrar dentro desse projeto, Carla, porque assim, a ideia é cada um pegar um capítulo, destrinchar ali, colocar, né, as suas emoções, colocar a sua vivência, e você falou lindamente, assim, de tudo que você conseguiu colocar, mas como foi, dentro do livro, você colocar essa sua experiência, trazer à tona uma coisa que você viveu? Dani, teve vários pilares que eu fui trabalhando, né? Então, autoconhecimento é algo que eu aplico diariamente. Até na sequência, o que me ajudou muito foi mudanças de hábitos. Porque, vamos lá, né? Até então, eu nunca tinha escrito um livro. E aí, Carla, como que você vai fazer? Eu pensei, eu vou precisar criar um hábito. Ter uma meta clara do que eu quero passar com a minha ideia, quantos meses, quantas horas por dia eu vou mexer dentro desse projeto, que plano de ação, que cronograma que eu vou seguir. Então, Dani, escrever o livro com vocês foi algo que me trouxe vários contextos para serem trabalhados emocionalmente falando. E o hábito foi um deles, inclusive eu escrevi isso no livro, porque ele me remete muito às mudanças que a gente busca, tanto na transição de carreira, para os nossos objetivos pessoais, e o quanto que isso é importante também. Sim, sempre. E são coisas que às vezes a gente fala, não dá atenção, né? Naquela correria do dia a dia. Não dá atenção, e ela é muito importante, né? Eu coloquei uma partinha lá no livro também, sobre o livro O Poder do Hábito, do Charles. É um best-seller, né?
Então, ele percebeu que na Starbucks o rendimento estava baixando muito. E ele entrou com o CEO para fazer um plano de ação e começou a treinar as pessoas, os baristas, para trocar experiência com seus clientes. E qual foi o resultado, Dani? Quando a gente tem hábitos, tudo isso que eu fui falando, metas claras, plano de ação, o que acontece com a gente quando a gente aplica os métodos? Sucesso, aumento de vendas, lucros, clareza e foco. Então, eu acredito muito, assim, que quando a gente... Vou colocar isso aqui como uma meta para a minha vida. Você faça o seu melhor, você vai ter resultados excelentes. Se movimente, né? Como que eu estou fazendo o meu movimento? Eu tenho um plano de ação para fazer, porque para escrever o livro, eu vou replicar a pergunta depois para você, Dani. Como que foi para você também? Eu tive que ler muito, rever. Teve momentos que volta do zero, vamos recalcular. Tudo que está na tua mente para colocar no papel não é tão simples, né? Mas como que eu fiz? Mudança de hábito, constância, determinação. Qual que era a minha clareza para minha informação? E você, Dani, como que foi? Assim, primeiro que junta um misto de emoções, né? Você tem que organizar todas as ideias para você não sair do prumo e conseguir entregar o que tem que ser entregue. Então, eu falei sobre o recrutamento e seleção, né? Que é o que eu sou especialista hoje. Mas para a gente chegar nessa parte técnica, é muito bacana que o livro, quem comprar, tem uma ordem cronológica, né? Porque para eu chegar na parte técnica lá do recrutamento e seleção, antes tem a Carla falando dessa questão do autoconhecimento, né? Da gente entender ali questão de hábitos. Então, para mim, depois que eu escrevi, eu falei, agora deixa eu voltar e ir dando uma olhada, né? E a gente sempre arruma mais alguma coisa. Aí eu falava assim, e a gente tem tanto conhecimento e essa bagagem que a gente adquire ao longo da vida, a gente precisa começar a organizar em caixinhas. Então, peraí, eu vou colocar isso, mas isso é importante, vai fazer sentido, não, isso não dá para colocar. Então, a gente precisa começar assim como a gente tem que fazer na nossa vida pessoal, fazer na vida profissional também. Então, com o livro não foi diferente. Foi justamente a gente começar a organizar as caixinhas, o que realmente fazia sentido para que esse projeto ficasse realmente gigante. Então, foi muito bacana olhar, rever, é como se fosse o nascimento de um filho, né? Você olha e fala, meu Deus, aconteceu. Então, foi fantástico, porque a gente viveu todos os momentos junto com a Áurea, né? Então, a gente foi vivendo o passo a passo, desde assinar um contrato, começar a participar do projeto, até realmente lá no dia do lançamento a gente pegar o livro na mão. Então, tirar fotos, trocar ideias entre nós, organizar num grupo o que seria um começo, meio e fim, é o planejamento, né? Sim. Todo um planejamento. Dani, eu trouxe na sequência mais 2 tópicos bem importantes, assim, bem resumido, mas que eu quero comentar sobre a inteligência emocional. Então, a gente saiu do hábito e agora a gente vai para a inteligência emocional. Por quê? A inteligência emocional é a nossa necessidade de compreender e gerenciar as nossas emoções. Você viu que você, né, comentou, eu coloquei várias situações nas caixinhas. Parece bem fácil de a gente colocar. Como que a gente lida com a expectativa, com o medo, com a frustração, se conhecendo? E eu trouxe aqui 3 pontos que me ajudam bastante, que eu coloquei no livro: empatia, habilidade social e a motivação interna. E dentro do contexto que a gente está conversando, vamos falar um pouquinho sobre a motivação interna? Por que tem tantas pessoas que procrastinam e não conseguem tirar os projetos do papel? Cadê a inteligência emocional? Sim. Como que a pessoa está lidando com as emoções dela? Está sendo autocrítica ao excesso, não está tendo compaixão, ou não está se preparando para tirar do papel. Dani, qual que é a tua motivação interna? Olha, você sabe que eu tenho pensado muito essas coisas e nas minhas palestras eu coloco sempre os meus porquês, né? Os meus motivos. Eu sempre coloco a minha família. Lá atrás, quando eu pedi demissão, eu tinha duas situações. Ou eu continuo no corporativo, minha vida profissional, ou a minha família, minha vida pessoal. Naquele momento, eu escolhi a minha família, que, né, foi a minha vida pessoal, cuidar deles. Então, hoje, os meus motivos pelo qual eu faço os meus projetos, pelo qual eu quero dar certo em todos os aspectos, é a minha família.
Então, não sei, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas não faz muito sentido. Para mim faz. Para mim é um valor muito grande, tanto que lá atrás eu poderia ter falado, não, deixa eles aí, eu não vou largar minha vida profissional. Talvez outra pessoa tivesse feito, mas para mim falou mais forte. Além de falar mais forte, você viu, Dani, que você fez a transição e fez a tua consultoria dar certo. Tem que dar certo, porque eu não quero voltar. Eu não tinha para onde correr, para mim foi assim, eu não tenho opção, eu tenho que fazer dar certo. E você fez os movimentos, você não trabalhou muito com as tuas emoções para conseguir dar certo? Sim, tanto que foi o que eu falei. Se não tivesse tido a pandemia, com certeza, Carla, eu estaria no corporativo. Porque que sorte a nossa, Dani, que teve, então, e você está aqui agregando para outras pessoas. Que sorte nossa sim. E das pessoas também, os mentorados. Porque você fica naquele comodismo, não tem nada que te tire ali da zona de conforto. E naquele momento, eu tive que fazer uma escolha, e essa escolha me fez cair no movimento. Dani, eu coloquei outra coisa aqui, habilidade social. Porque eu entendo que é muito importante, conexões. Conexões. Elas são fundamentais para que a gente possa aumentar o nosso elástico e evoluir. Sem conexões, a inteligência emocional, ela trava, porque a gente desenvolve através de outras pessoas também. E eu percebo muita resistência de algumas pessoas com essa questão. Então, a inteligência emocional é também conseguir transitar com pessoas diferentes, com situações diferentes e assim por diante. É longo para falar de inteligência emocional, mas agora eu vou falar um outro tópico que é muito interessante, tem mais dois, esse mais subconsciente, o que é felicidade. Você sabe que quando eu era pequena, eu lembro da minha mãe falando assim, você sabe que a felicidade, nós não somos felizes todos os dias, ele tem momentos felizes. Então, eu tenho muito isso, porque a pessoa fala assim, eu não sou feliz. A pessoa quer ser feliz, né, 24 horas por dia. Então, eu julgo, na minha concepção, que nós temos momentos felizes, né? Não existe ser feliz ad eterno. Eu coloco assim, Dani, perfeito, que não é externo. A riqueza está dentro de nós, porque é o sobre ser e não ter. Eu costumo dizer para os meus mentorados, hoje eu quero comprar uma felicidade. Onde que você vai achar? Aqui. Como que você está se tratando? Como que você está se desenvolvendo? Você falou algo bem interessante. Nem todos os dias a gente está bem. Porém, quando a gente não está, que movimentos que a gente faz para que não diminua tanto a nossa felicidade? Vai consumir? Vai tomar bebida alcoólica? Vai ter prazeres momentâneos ou você vai entender internamente e se permitir sentir as tuas emoções? Eu tô triste por quê? Aconteceu isso, isso. Ok, como que eu vou lidar com isso aqui? Eu vou levar tanto tempo para isso. Ok, vamos lidar com ela. Vamos chorar, vamos rir, vamos ser vulneráveis, vamos conversar sobre isso. E tá tudo ok. Então, eu coloco muito isso, porque a felicidade é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal também. E quando a gente entende que isso transita bem legal juntos, flui. A gente consegue aplicar a inteligência emocional, a felicidade, se permite ter dias ruins, e tá tudo bem. Tudo bem. Muito bom isso. Né? E eu trouxe também, Dani, o subconsciente. Por quê? São as nossas crenças. Veja lá, então, né? Nós, quando decidimos sairmos da CLT, a gente teve medo? Muito. Eu tive muito medo, porque você tem uma carreira de 20 anos, 15 anos, você está num cargo X, sem risco, você falou, tá cômodo ali. Mas, eu estou feliz? Está me correspondendo? Ok, não está. Como que eu vou manter meu foco para atravessar um vale do deserto? Eu apelidei Vale do Deserto, sabe, Dani? Porque eu empreender o primeiro ano, me trouxe muito isso de você entender como você funciona, precificar, monetizar, entregar autoconhecimento com você,
né? E do momento que você entende que as tuas crenças não vão te paralisar, que o medo não vai vencer, o teu hiperrealizador também não vai te travar, você começa a ter resultados. E o autoconhecimento é isso, é uma estrada sem fim. Você não vai chegar num destino e falar, que legal, tá tudo ok, eu não preciso mais me desenvolver. Você sempre vai estar recalculando as suas emoções. Recalculando. Eu sempre falo, Carla, que assim, até eu falo nas mentorias, né? Estamos fazendo uma viagem para o Guarujá, né? Quem conhece aqui em São Paulo. Conheço, Guarujá. Então, vamos para o Guarujá. A gente sabe que o nosso destino final é onde? Guarujá. Só que o que a gente vai encontrar no meio do caminho? Então, às vezes, por exemplo, o carro, ele fura o pneu, quebra, chove, tem trânsito, né? Então, a gente tem que ter em mente, assim, eu quero chegar no Guarujá, mas eu sei que talvez no meio do caminho tem alguns percalços, tem algumas dificuldades. É a mesma coisa na vida da gente. E aí, como que eu vou lidar com aquela situação? Tem aquele que já xinga, já chuta o carro, já, né? Mas como que eu vou lidar com essas situações que tem que acontecer? Eu tenho uma sugestão que eu aplico comigo. Então, por exemplo, quando eu estou num condicionamento que eu calculei levar 2 horas para o meu destino, eu vou levar 5, dentro do processo eu medito. Eu esvazio a minha mente de situações negativas. Ah, é fácil? É claro que não. Porém, o que depende de mim é lidar com as minhas emoções, porque o fator externo, ele vai existir, ele vai te incomodar, porém, a forma com que você vai reagir vai fazer toda a diferença, porque afinal de contas, daí você se azeda, levei 4 horas para chegar, vai adiantar alguma coisa? Então, meditar, eu levei 2 anos para conseguir meditar. No comecinho, eu pensava no macaco, na novela, na bolacha recheada, menos em esvaziar a minha mente. Eu comprei o livro Mindfulness e ali eu comecei a aplicar diariamente até para as minhas refeições, porque eu engolia as refeições. Eu passei a sentir o que eu precisava sentir. Isso começou a refletir em todos os outros aspectos da minha vida também. Inclusive quando eu vou treinar, né? Às vezes você não tem motivação, você chega lá, tem muitas outras coisas para fazer, é 1 horinha do teu dia. Eu me conecto com a mente e penso, você precisa fazer. Não é motivação, é hábito. Então, Dani, eu trouxe vários tópicos que no decorrer da minha vida fizeram muito sentido e fazem também. Eu gosto muito dessa frase, quanto mais forte você ficar, mais gentil será. E eu sempre, todos os dias eu penso sobre isso, assim. Eu estou sendo gentil primeiro comigo. Não, sim, hoje eu não fui legal comigo, amanhã eu preciso melhorar para eu ser um ser humano melhor para as pessoas também. Nossa, fantástico. A Carla deu aí um apanhado do livro, né, do capítulo dela, mas assim, se ler mesmo o capítulo, tem coisas assim incríveis que vai ajudar, foi o que a gente comentou no início. O livro, ele tem uma ordem cronológica, que é onde a gente começa a falar de mentalidade para depois ir para a parte técnica. Então, assim, tá incrível. Vamos ver, você é a quarta, né? A quarta autora. A terceira. E o livro, ó, gente, lindo, lindo, lindo. Carla, foi fantástico a gente trocar. Dani, você está maravilhosa. O meu é lá no finalzinho, mas não menos importante. Mãe do Leonardo, da Lorena, esposo do Lito, descobrindo tesouros humanos. Incrível, assim. Aqui tem muito ouro líquido para a vida pessoal, para a carreira. Os dois juntos são sucesso para a gente envelhecer bem. Então, aqui tem várias ferramentas para profissionais e para a vida pessoal, né, Dani? De novo, os dois estão juntos, né? Com certeza. E para a gente finalizar, Carla, deixa um recado para quem for assistir esse vídeo, né? Que a gente está falando aí sobre um projeto nosso, né? Tão importante. Então, deixa um recado aí para o pessoal que estiver assistindo. O recado que eu vou deixar, Dani, vai ser, eu vou encerrar com a frase que faz muito sentido. Quanto mais forte você ficar, mais gentil você será.
O que é ser gentil? É felicidade, é inteligência emocional, é autoconhecimento, é riqueza, é o ser. Você vai estar transbordando daquilo que o dinheiro não compra, mas que você consegue se desenvolver. Invista em conhecimento, invista em livro, cursos, porque isso vai te levar muito longe. E pode ter certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer para a tua vida e para as pessoas ao teu redor. Porque quem investe em si aumenta muito a alegria das pessoas ao redor, porque você se torna um ser humano melhor, desenvolve outras pessoas. E isso é riqueza na nossa vida. Compartilhe conhecimento, seja uma pessoa interessante. Seja uma pessoa interessante e não interesseira, né? Perfeito. Até porque, né, Dani, cada um dá o que tem. Então, quando a gente começa a entender que é o servir, você vai sempre ser interessante. Com certeza. Carla, quero te agradecer por vir aqui compartilhar um pouquinho desse projeto. Eu acho muito bacana porque aí cada autor tem ali a sua percepção dentro de si, né? Eu tenho uma percepção, por exemplo, de recrutamento e seleção, que às vezes é diferente do outro. Então, eu tenho um formato de fazer, outra pessoa, de repente, faz, né, de outro jeito. Mas eu quero te agradecer, foi muito importante, né? E eu espero que as pessoas gostem, espero que as pessoas curtam muito esse vídeo e que comprem o nosso livro, né? Claro, Dani, vão investir em conhecimento. Conhecimento para a carreira, para a vida pessoal, vão estar à frente de muitas pessoas. Com certeza, eu acredito que já é um sucesso. Com certeza. Dani, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Foi uma troca, assim, muito rica. Você é uma profissional incrível. E vai ser muito enriquecedor a gente fazer essas trocas com os outros gigantes também. Não, com certeza. A gente vai fazer esse movimento para a gente levar conteúdo de valor para todo mundo que precisa, assim como nós lá atrás também começamos, né? Agora a ideia é a gente disseminar conhecimento aí para quem tanto precisa. Obrigada mais uma vez. Gratidão, Dani. Temos outros encontros. Perfeito. Um abraço para todos, para você. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. Outro.